Graça e a paz, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Grato ao Senhor, grato a Deus pelo dia e grato por mais uma oportunidade de estudarmos a Santa Palavra do Senhor. Hoje o título do nosso estudo da lição da Escola Sabatina, Fiéis em meio à perseguição. Será que conseguimos ser fiéis em meio à perseguição? Esse é o título do nosso estudo de hoje. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. A igreja cristã, ela foi perseguida, mas ainda assim ela teve êxito. Ainda assim ela teve crescimento. Fiéis proclamaram a palavra com poder. Fiéis proclamaram a palavra com poder do Espírito. Vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. Houve conversão quando a igreja cristã pregou com intrepidez, pregou no poder do Espírito Santo. E quais foram os desafios? Foram muitos desafios, amados. A igreja cristã passou por muitos desafios. E qual o desafio que a igreja cristã do Novo Testamento passou? O que ela enfrentou? E como ocorreu o seu crescimento, mesmo com as perseguições e com os desafios? Em Atos capítulo 2, no versículo 41, a palavra do Senhor assim nos diz. Atos capítulo 2, no verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Quem foram batizados? Quem aceitou. Quem aceitou as boas novas. Quem aceitou a palavra. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de salvação de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Porque a igreja pregou com intrepidez. A igreja pregou no poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, no versículo 4. Atos 4, no versículo 4. Assim está. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram. Subindo o número de homens a quase 5.000. Olha só. No verso 2, no 41, foram quase 3.000. Já no capítulo 4, no verso 4, foram quase 5.000 de pessoas que aceitaram o Evangelho da Salvação. O verso 31 do capítulo 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ele estava clamando, eles estavam orando. A oração é a chave de tudo, irmãos. Oração, o estudo da palavra de Deus. Eles estavam reunidos e ali tremeu o lugar com a presença do Espírito Santo e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha só. E eles puderam anunciar a palavra de Deus com intrepidez. Só puderam anunciar a palavra de Deus com intrepidez quando eles clamaram, quando eles botaram o joelho no chão e oraram, e clamaram pelo batismo, pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, um pouquinho à frente, Atos capítulo 5, no verso 42, assim está. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar o Jesus Cristo. Todos os dias no templo, eles pregavam a mensagem. Eles iam de casa em casa, pregando o Evangelho, e eles não cessavam, eles não cansavam de ensinar o Evangelho de Cristo. Eles não ficavam, amados, somente dentro da igreja. É importantíssimo a gente frequentar a igreja. É importantíssimo a gente congregar. Hebreus capítulo 10, verso 25, diz: não deixai de congregar como fazem muitos. Então é importante a gente congregar. Mas é importante também nós sairmos para pregar de casa em casa.
às ruas, levaram o evangelho de salvação, assim que a igreja cristã primitiva fez. Olha só, ainda no livro de Atos, no capítulo 8, Atos capítulo 8, no versículo 1 a 8, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição. A igreja pregou, pregou com intrepidez no poder do Espírito Santo, batizou mais de 5.000 pessoas, mas a igreja foi perseguida, levantou-se uma perseguição, uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Com exceção dos apóstolos, a palavra revelada diz que eles foram dispersos, eles foram espalhados. Verso 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os nos cárceres. Paulo ainda não tinha se convertido. Saulo, ele perseguia os cristãos. Estevão foi apedrejado cruelmente. A igreja cristã foi perseguida por pregar as boas novas, por pregar o Cristo ressuscitado. Verso 4: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nem a perseguição, nem quando eles espalharam, quando eles foram dispersos, eles não pararam de pregar o evangelho da salvação. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Verso 6: as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios da presença de Deus, eles estavam cheios da presença do Senhor. E houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria com a chegada do Evangelho, com a pregação do Evangelho. A igreja do Novo Testamento passou por ameaças, passou por prisão, passou por perseguição, por morte. Mas em meio a todos esses sofrimentos, a igreja pregou no poder e com o poder do Espírito Santo. Proclamaram o Cristo ressuscitado, e a igreja se multiplicou, e eles iam de lugares em lugares, de casa em casa, pregando o evangelho de salvação. Os discípulos enfrentaram morte. Isso está relatado em Atos capítulo 4, no versículo 17. Atos capítulo 4, no versículo 17, a palavra do Senhor, a palavra revelada, assim nos diz: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Mas para que não haja maior divulgação, então para não ser divulgado o Evangelho, eles foram perseguidos. Eles foram também mortos. Atos capítulo 7, no versículo 59, nos dá esse relato. Atos 7, no versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão foi cruelmente apedrejado. Ele foi um homem corajoso. Ele olhou para Cristo, ele olhou para o céu e dizia: Senhor Jesus, receba o meu fôlego de vida, receba o meu espírito. Ainda no livro de Atos, capítulo 12, no versículo 2. 12, no versículo 2. Fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Então Tiago foi passado ao fio da espada. Olha só o que a igreja cristã passou. Olha só o que a igreja primitiva passou. E mesmo em meio à dificuldade, eles pregavam o Evangelho. Contudo, corajosamente proclamaram o Cristo ressuscitado. E as igrejas se multiplicaram na Judéia, na Galileia e em Samaria.
Vamos lá para Atos capítulo 9, versículo 31. Atos 9, versículo 31. Que assim está: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja crescia, a igreja avançava. Os irmãos estavam cheios do poder do Espírito Santo e pregavam o Evangelho com vontade. Amados, isso é forte para nós, é um exemplo para mim e para você. O inferno foi abalado, as amarras satânicas foram desfeitas, a superstição desmoronou-se diante do poder de Cristo ressuscitado. O Evangelho triunfou diante das probabilidades desanimadoras. O Evangelho avançou. Os discípulos já não se acovardavam no cenáculo. Eles não ficavam acovardados dentro do cenáculo. Eles saíam para pregar o Evangelho. O medo foi embora com uma sombra que se desvanecia. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida do discípulo. Jesus lhe deu razão para viver. O Senhor não só lhes deu a grande comissão está lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 15, mas também a grande promessa, que se encontra em Atos, capítulo 1, no versículo 8. Que grande promessa é essa? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Descerá sobre mim e você o poder do Espírito Santo, e pregaremos o Evangelho eterno em todos os lugares, até a volta do Senhor Jesus. Temos que clamar e buscar o Espírito Santo. O Evangelho alcançou cantos remotos da terra. Colossenses 1, 23. Colossenses no capítulo 1, no verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo foi alcançado pela graça do Senhor. Paulo foi alcançado pela misericórdia de Deus. Antes, perseguidor, agora ministro do Evangelho. Embora o último discípulo, João, tivesse morrido no fim do primeiro século, outros pregaram a tocha da verdade. Plínio, o moço, governador da Bitínia, na costa norte da atual Turquia, escreveu a imperador Trajano por volta de 110 d.C. Sua declaração é significativa, porque foi feita quase 80 anos após a cruz. E Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Tinha um julgamento, amados, para executar, tinha um concílio para executar cristãos. E está assim que o Plínio escreveu. Muitas pessoas de todas a idade e classes e de ambos os sexos estão sendo colocados em perigo pela acusação. E isso vai continuar, diz aqui o texto. O contágio dessa superstição, ou seja, qual era a superstição? O cristianismo. Se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. O Evangelho foi pregado não só na cidade, o Evangelho foi pregado também nas aldeias, nos distritos. E uma pergunta nos cabe, para mim e para você. O que a igreja dos fins dos tempos, o que a igreja atual precisa aprender com a igreja primitiva? É buscar o clamor do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, buscar a intimidade com o Senhor, colocar os joelhos no chão, oração, jejum, buscar a presença, buscar o batismo do Espírito Santo, pregar o Evangelho nas cidades, nas aldeias, nos lugares remotos, levar o Evangelho. Não faz sentido, amados, ficar entre quatro paredes de uma igreja, de um templo. Como disse no começo, devemos sim
ir ao templo, devemos sim ir aos cultos, prestar um culto ao nosso Criador, mas devemos sair para as ruas, devemos ir para as cidades, assim como a igreja primitiva ia, ir às aldeias, aos lugares remotos, levando a mensagem da salvação, pregar o Evangelho de Cristo, as boas novas, pregar a breve volta do Senhor Jesus. Que o poder do Espírito Santo esteja em nossas vidas, que nós possamos com intrepidez pregar o Evangelho de Cristo, que Deus possa nos usar poderosamente. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas, que nós pregamos o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a todo mundo. Aqui é uma ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que nós possamos pregar o Evangelho, que o Santo Espírito possa tocar na nossa mente, tomar posse da nossa mente e dos nossos corações. Que a paz de Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E onde nós estivermos, as pessoas vejam em nós o brilho do Espírito Santo. Amém.